Eu creio que o caminho para a acusação é através do artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º, a linha C. Porque aí iria se afirmar o quê? Que o ex-presidente Bolsonaro, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. E aí, qual seria o comportamento anterior dele? Questionar as eleições. Recebi várias mensagens, inclusive hoje, tá? Os colegas advogados que atuam na área empresarial aí, que não são criminalistas, e o pessoal me perguntando sobre qual a minha análise desse depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai prestar na Polícia Federal. Primeira coisa que eu sempre falo, para a gente fazer uma análise técnica de uma situação dessa, é deixar a paixão política de lado. Então aqui não interessa se gosta do Bolsonaro, se não gosta do Bolsonaro, nós não estamos entrando no mérito. Aqui esse perfil é de análise jurídica. Meu nome é Antônio Valença, eu sou jurista e advogado criminalista. O meu perfil é defesa técnica jurídica. Eu tenho artigos e tenho um vídeo no YouTube sobre o princípio indúbio pro réu. A valoração do estándar da prova no processo penal, ela tem que ser acima de uma dúvida razoável para se pensar em condenação. Isso aí vale para Lula, vale para Bolsonaro e para o vizinho seu lá, que mora no prédio do lado, que você não sabe quem é, só vem entrar e sair, um cidadão anônimo. O princípio vale para todos. É uma garantia constitucional. O ex-presidente Bolsonaro vai depor a respeito dos atos do dia 8 de janeiro. Eu também tenho vídeos no meu Instagram que eu afirmei e reafirmo, olhando a lei do terrorismo, que ali não houve atos terroristas. Porque a lei antiterror classifica e diz que quando a motivação é política, não é ato terrorista. Então, afasta já essa conversa de ato terrorista. Mas, enfim, seja lá qual for o nome que se dê, ocorreram os atos do dia 8 de janeiro. Eu tenho vários vídeos no meu perfil no Instagram sobre isso. Mas vamos analisar agora. Os amigos me perguntaram o que você acha que pode acontecer. Ora, o ex-presidente Jair Bolsonaro não participou dos atos, não estava no Brasil. Aí as pessoas falam, o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança, também não estava. Mas aí há uma diferença muito importante. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito do Código Penal. Eu vou ler, depois que eu ler, eu vou falar sobre isso. O Código Penal diz assim no seu artigo 13. O resultado de que depende a existência de um crime só é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, só pode ser julgado e condenado quem foi o causador, deu causa ao crime. Considera-se causa, vamos lá, o que é causa? Está lá no artigo número 13 do Código Penal. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Olha só, pessoal, então a lei diz que dar causa a um resultado que é tipificado como crime, vamos lá, quem diz o que é crime? É a lei penal. A lei penal diz, matar alguém é crime. Ok. Então, o resultado morte de alguém, ele pode ser imputado a quem praticou uma ação ou uma omissão. Exemplo de matar alguém com uma ação. Tiro na cabeça, dúvida nenhuma. Com omissão, a mãe está com o bebê, ela bota o bebê ali e fala, não vou mais amamentá-lo até ele morrer. Ela praticou uma ação que levou à morte? Não. Mas ela praticou o quê? Ela se omitiu de praticar a ação de amamentá-lo, ou seja, uma omissão que deu causa à morte. É isso que diz a lei. Mas vamos lá, não é fácil assim não, vamos lá que tem mais. Aí ele vai falar o que é a omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, entendeu? No caso da mãe, ela devia amamentar o filho, então quando o omitente devia e podia, ela podia amamentar. Ora, se ela tivesse caído num buraco, quebrado as pernas e ouvido o filho chorando e não pudesse amamentá-lo, obviamente que isso não foi omissão.
Isso foi impossibilidade. Por isso que ele fala, devia e podia. Aí ele diz assim, o dever de agir incumbe a quem? 2 pontos. E aí que é interessante, pessoal. Agora a lei, no Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Essa é fácil. Você está lá na praia, começa a se afogar, tem lá um salva-vida, que é do corpo de bombeiro, ele botou a bandeira vermelha, você teimoso, desobediente, achou que aquela bandeira vermelha ali não se importou e resolveu nadar na praia aqui no Recreio dos Bandeirantes. Resultado, o mar levou, começou a arrastar, e você começa a gritar, um salva-vida lá no bombeiro, digamos que ele olhasse assim e falasse, sabe uma coisa? Deixa esse cara ralar um pouquinho aí, pô, ele tá vendo a bandeira vermelha, teimoso, deixa ele aprender. Não vou lá não. Ele tem o dever de ir e não foi, ele se omitiu. E aí, quando ele fala, não, agora eu vou lá, deixa ele tomar uns caldos primeiro, para ficar esperto. Quando ele chega lá, você está se afogando e morre. Ele matou você? Não. Mas ele se omitiu de um dever que ele tinha como salva-vida de ir ao seu socorro na hora que você pediu. Ok? Essa é fácil. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vamos lá. Vamos continuar com o exemplo do nosso mar aqui do Recreio. Aí o cara que tem a escolinha de surf chega para você, tá lá, primeira vez que você vai na praia, nada mal e porcamente numa piscininha ali do prédio ali. Aí o instrutor fala, rapaz, isso aqui não tem problema nenhum, vem comigo, não tenha medo, faço isso há não sei quantos anos. Ou seja, ele assumiu a responsabilidade pelo risco. Você entra no mar com ele, quando você vai passar a arrebentação, toma um caixote, depois toma outro, você desespera, começa a afogar, quando ele vai te ajudar, ele não consegue te tirar, você vai ficando nervoso, você tem uma parada cardíaca e morre. Ele assumiu o risco quando ele falou, vem comigo que eu garanto. Agora vamos na terceira, a linha C. Essa é boa. Vou repetir. No parágrafo 2º diz assim, o dever de agir incumbe a quem? Ali, 2 pontos, a linha C. Como seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. E é aí, meus amigos, que a minha visão, eu não estou participando da investigação, não tenho acesso ao STF, não tenho contatos privilegiados, não sei o que está acontecendo. O que eu chego de informação é pela mídia. A relevância da omissão, ela é realmente uma causa, um instituto que no direito penal brasileiro leva à condenação. Ok. Temos ações penais, inclusive de corrupção, que a população em geral bate palma, acha bonito, quando a advocacia criminal fala não é bem assim, calma, não vamos por aí, dizem que os advogados gostam de corruptos, etc., não amam o Brasil. O pessoal fala muita besteira, né? Besteira, por isso que eu falo, pessoal, segue o meu perfil no Instagram, faz inscrição no meu canal, vamos aprender direito, vamos conhecer o direito, eu vou distribuir, eu vou enviar um e-book grátis. O que é o direito. Vamos aprender para não ficar aí refém de fake news e falando besteira, batendo boca, discutindo em grupinho de WhatsApp, bando de gente que não sabe nada falando besteira um para o outro. Vamos analisar de forma imparcial. Então vamos lá, a omissão é relevante? A lei falou que é. Casos de corrupção, de grandes, envolvendo empresas, licitações, a omissão de um agente público é relevante, de um diretor de empresa, aí entra as teorias de domínio do fato, teoria da cegueira deliberada. Quem se interessar pelo direito penal, também fazendo inscrição no meu canal, tem conteúdo técnico, tem conteúdo mais técnico para quem, né, os jovens advogados aí, a gente debater. Mas vamos voltar aqui ao caso do Bolsonaro. Ele chegando lá, do depoimento dele, se existe uma possibilidade de atraí-lo para fatos que ele não presenciou, que ele não praticou, eu creio que o caminho para a acusação é através do artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º, a linha C. Porque aí iria se afirmar o quê? Que o ex-presidente Bolsonaro, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. E aí, qual seria o comportamento anterior dele? Questionar as eleições. O que se alega, quem não gosta do Bolsonaro? Que o Bolsonaro, com o discurso dele de não reconhecer as eleições, de questionar as urnas, de o tempo todo dizer que as eleições foram fraudadas, criou o risco, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Ou seja, aquele resultado
do ataque às instalações públicas, que ele criou aquele risco quando ele questionou as eleições. Agora vamos aliar o que diz a lei com o princípio constitucional da presunção de inocência, in dúbio pro réu. Na dúvida, prevalece a versão do réu. Há que se ter prova de que ele teve um comportamento mais robusto. Na minha opinião, não estou aqui defendendo o Jair Bolsonaro, estou defendendo um acusado. Pode colocar o Lula na mesma posição. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu critiquei muito a Lava Jato, aquela coisinha de PowerPoint que fizeram, né? Faz um quadradinho, põe o nome de uma pessoa e diz esse aqui que é o cabeça. Aí é fácil, aí o Bolsonaro está condenado. Se for usar agora com o Bolsonaro a mesma metodologia irracional, surreal, inaceitável, absurda que parte da população bateu palma, talvez muitos de vocês que estejam me assistindo tenham colocado lá na rede social que mais era utilizada na época, que eu não posso falar o nome, mas tinha muita gente que botou assim, obrigado Microsoft, obrigado Bill Gates, obrigado PowerPoint. Pô, você postou besteira. Então é simples, você coloca lá agora Bolsonaro lá em cima, embaixo o Anderson Torres, embaixo isso, embaixo aquilo, embaixo o fulano lá, os blogueiros e tal, e ele que foi o grande, apesar de não ter participado, ele que foi o grande incentivador, ele que foi o grande criador, então prende ele. É assim? Não é assim. Nem com Bolsonaro, nem com Lula, não é assim, gente. A gente não pode fazer do Brasil, sabe, um circo. Cada hora alguém vem, faz uma palhaçada, faz um malabarismo e todo mundo bate palma. Pelo amor de Deus, não pode. Ah, mas o Bolsonaro postou no Twitter dele que ele desconfiava do resultado. Você postar que você desconfia de um resultado é criar o risco de alguém ir lá e quebrar, jogar uma cadeira na janela e quebrar a portaria do Supremo Tribunal Federal? Porque se for assim, pessoal, eu sugiro que ninguém saia de casa semana que vem para trabalhar, porque se você refletir tudo que você faz e tudo que você diz da hora que você acorda até a hora que você dorme durante uma semana de segunda a sexta, eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão me assistindo aqui vão praticar alguma conduta que seja possível enquadrar como criou algum tipo de risco para alguma situação. Pai, o que é isso? Não pode ser assim, pessoal. Não pode ser assim. Não interessa se é o Bolsonaro, se você odeia o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro, a militância foi para frente do quartel. Foi porque quis. Cansei de falar pro pessoal, gente, olha, você vai para frente do quartel, não vai acontecer nada. O governador de São Paulo, eleito, Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro, falou que as eleições foram limpas. O governador de Minas, Romeu Zema, falou que as eleições foram limpas, que também apoiou o Bolsonaro. General Mourão, senador, disse que as eleições foram limpas. A Fiesp disse que as eleições foram limpas. Então, os dois maiores estados, os dois maiores colégios eleitorais da federação, seus governadores reconheceram as eleições. Senadores da direita que apoiavam o Bolsonaro, o Sérgio Moro e o Mourão, foram eleitos e disseram que as eleições foram limpas. A maior força econômica, o motor propulsor da economia do país, a Fiesp disse que foi limpa. Não ia haver golpe, não ia haver nenhum tipo de intervenção. Quem estudou um pouquinho do momento de 64 sabe que isso não ia acontecer, até porque os fatos de 64, a motivação e o impulso deles começou em 1962, quando a União Soviética veio instalar mísseis nucleares em Cuba. Mas aí é um outro assunto para outra reflexão. Vamos lá, o pessoal foi para o quartel. Pode dizer que foi o Bolsonaro é responsável? Ele falou, vão para os quartéis e fiquem lá me aguardando? Ele não falou. Ao contrário, eu tenho amigos bolsonaristas convictos e que se mostraram tristes porque no dia seguinte da eleição o Bolsonaro se recolheu no Palácio da Alvorada e não foi nem trabalhar. Aí teve aquele movimento de estrada, caminhoneiro. Quando ele fez a primeira manifestação, ele falou, não usem esses métodos, que esses métodos são do outro lado. Olha, cara, goste você ou não do Bolsonaro, eu não tenho nada a favor dele, nada contra. Nem dele, nem do Lula. Eu não sou bolsonarista, nem sou petista, eu sou jurista. Mas processo penal é coisa séria, processo penal não é paixão, processo penal não é brincadeira. Para se condenar uma pessoa, tem que se provar que ela é culpada. Se ele saiu e falou, gente, ó, isso aí não é certo, quem usa isso são nós adversários, como é que ele incentivou? No dia 8 ele estava no Brasil, como é que ele incentivou? Ah, mas ele falou, foi diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, quando Donald Trump, num discurso, falou, pessoal, se eu fosse vocês deviam ir agora lá e invadir o Capitólio. Ele como líder, sabendo que tem seguidores,
alguns até que o seguem de uma maneira doentia. Por que eu falo doentia? Porque ele falou isso. Teve seguidores do ex-presidente Bolsonaro que saíam com os cartazes escritos AI-5. E ele falou, gente, isso não é caso de prisão, isso é caso de doença, de tratamento. Ele falou várias vezes, essas pessoas são doentes, nós não vamos prendê-las. Né? E eu concordo com ele. E o atual senador Mourão falou uma coisa maravilhosa também. Um jornalista foi apertar ele. Ah, mas essa direita, ele falou, não, doente tem em tudo que é lugar. Tem um cara que sai com cartaz do AI-5 e tem um cara que sai com cartaz da Foice e Martelo. Tem pessoas enfermas, dominadas pela paixão, por uma alienação política, em todos os polos, esquerda e direita. Por isso que aqui no meu perfil eu não permito debate político e ideológico. Aqui a gente debate o direito. Então vamos lá, pessoal. O que tem que ser feito? Qual é a possibilidade aí? No depoimento do Bolsonaro tem que ser feitas perguntas nas quais se comprove com o depoimento dele e com o confronto de outras testemunhas que ele criou o risco de invasão e de depredação da Praça dos Três Poderes, e que ele poderia impedi-lo. A relevância da omissão é essa, é quem devia e podia impedir. Quem tem a obrigação de dever impedir é quem criou o risco com o comportamento dele. Ele questionar a eleição, querer que seja feita perícia, pelos meios legais que o partido dele faça impugnações, busque no Poder Judiciário solução da controvérsia, isso aí ele em algum momento isso pode dizer que isso é causa da pessoa sair lá e invadir? Eu creio que não. Eu creio que se a gente, por não gostar do Bolsonaro, as pessoas que não gostam do Bolsonaro, se a gente, nós, sociedade brasileira, quer dizer assim, a gente brasileira, o povo brasileiro, a nossa nação, se a gente permitir que continue como foi permitido na época de querer tirar o PT do governo. Não estou entrando no mérito dos crimes, mas de usar o direito penal, de ampliar os contornos dos tipos penais, de reduzir as garantias constitucionais, em especial em dimensão probatória, você ter mitigação de garantias, um rebaixamento do estándar probatório, porque você não gosta de A, B e C, agora que o Bolsonaro saiu, que ele não tem a máquina na mão, vamos espremer ele. Não é assim. Garantia constitucional, processo penal, valoração da prova, ela tem que ser aplicada para os nossos adversários, para os nossos desafetos, para os outros inimigos. Não pode ter o direito do amigo e o direito do inimigo, que é o que muita gente, inclusive da direita radical, quer, né? A esquerda é nossa inimiga, contra eles valem tudo porque é uma guerra. Nós não vivemos numa guerra, nós não estamos em estado de guerra, o Brasil é um país de paz. Okay? Então eu entendo que o caminho para a responsabilidade penal do ex-presidente Bolsonaro é pela omissão, porque ele não praticou nenhum ato, nenhuma ação. Ele não estava no Brasil, então ele não praticou ação. Aí seria o quê? A omissão. Aonde que entra a omissão? Artigo 13, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal Brasileiro, no sentido de dizer que ele criou o risco com o comportamento dele. Qual o comportamento? De reiteradamente questionar a lisura das eleições. Eu te pergunto, questionar a lisura das eleições dá causa a uma pessoa ir quebrar um prédio? Eu tenho para mim que não, porque aí a gente vai ter que pegar todos os líderes sociais, políticos, todas as pessoas, os formadores todo formador de opinião da República Federativa do Brasil que emitiu uma opinião e alguém sair e fizer uma loucura, ele vai responder penalmente? Se for assim, quando um doido sair e der uma facada em alguém, aí eu vou dizer e falar, porque eu vi na televisão falar que aquele jornalista ou aquele político falou que o Bolsonaro não presta, eu fui lá e dei uma facada nele, então prende o político, prende o jornalista. Não é assim, gente. O estándar probatório para se condenar uma pessoa, no caso dele de ser coautor, de ter praticado aqueles crimes por omissão, tem que ser uma prova muito robusta de que o comportamento da pessoa criou aquela situação. Como, por exemplo, a situação do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Porque ele literalmente, ele falou, vigiem, vão ao Congresso, ele falou umas palavras lá, eu me decoro, mas ele teve um comportamento que criou o risco, que depois ele falou, gente, eu falei de uma forma metafórica,
emblemática, caricata, eu não quis dizer vai lá agora e invade. Mas ele disse, e teve um resultado. No momento que ele falou, foi ato contínuo. Ele falou e as pessoas saíram marchando. Isso não aconteceu no Brasil. Então essa é a minha análise, a minha visão dessa situação envolvendo o depoimento do ex-presidente Bolsonaro. À medida que forem chegando mais informações, a gente analisa aqui do ponto de vista técnico-jurídico, ok? Ó, não deixa de fazer a inscrição aqui no canal, me ajuda. Vamos crescer o canal para a gente poder aumentar o nosso debate, trazer mais pessoas aqui para debater sempre à luz do direito.